Eu tenho alguns minutos para continuar com você. A gente está na série das cartas do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é um faminto por Jesus. Ele é o apóstolo da graça, o apóstolo do gentil. E hoje eu escolhi uma carta pequena, ela tem 4 capítulos. Não vai dar para a gente concluir hoje, mas a gente quer falar um pouquinho da carta aos Filipenses. É uma carta onde Paulo escreveu na prisão, Ele está preso por amor a Jesus, não tinha cometido nenhum crime, não tinha feito nada, que tivesse ali nenhuma acusação contra ele. Havia sim muitas mentiras, muita inveja, de seitas que viam o que Deus estava fazendo pelas mãos de Paulo, pela autoridade da igreja, poder, coisas maravilhosas, pessoas sendo curadas, enfermos, pessoas que morriam, ressuscitavam, coisas assim que você pode pensar: meu Deus, como pode um negócio desse? Pois é o poder de Deus agindo através da igreja. E tudo isso fez com que o apóstolo sofresse perseguição, porque aqueles que viviam, de extorquir as pessoas através da seita dos judaizantes tinham muita inveja dos apóstolos. E o apóstolo está preso em Roma, provavelmente no ano 60, 62 depois de Cristo. Ele escreve essa carta a uma cidade, a uma colônia, vamos dizer assim, uma cidadezinha pequena, na região da Macedônia, e era um lugar onde havia ali muitos romanos. Muitas pessoas estavam nessa cidade, porque era uma cidade de honra, uma cidade abençoada, e Paulo, está lá, escrevendo uma carta para essa igreja e dizendo algumas coisas importantes. Eu não quero aqui tratar por miúde de detalhes teológicos da carta, mas eu quero dizer algumas coisas que ela refletem para nós, o que ela quer dizer para nós. E algumas coisas são proféticas, e eu quero começar dizendo do que é profético, porque o que é profético é o que vem do coração de Deus para o nosso coração. E logo no capítulo 1, Paulo começa a falar muitas coisas relevantes para a igreja. E ele começa dizendo alguns detalhes, a gente vai pensar alguns, e ele diz, algumas coisas assim interessantes para essa igreja. Ele começa dizendo no capítulo 1, por exemplo, versículo 6: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Na nossa versão aí, King James, está dizendo, volte lá por favor, a gente está hoje com a nova versão atual, King James. E estou plenamente convicto de aquele que iniciou a boa obra em vocês, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Esse dia de Cristo Jesus é o dia que Cristo voltará. Por isso que a gente celebra a ceia, porque existe uma promessa em Atos capítulo 1, e também em Coríntios capítulo 15, em Tessalonicenses, em Apocalipse, de que Ele voltará para buscar a sua noiva. Nós, a igreja, somos chamados de noiva, e Ele há de voltar para celebrar com você uma coisa que está lá no livro de Apocalipse, a boda do Cordeiro, aonde o próprio Cristo estará celebrando a adoração, o casamento perfeito da igreja com o Cordeiro, que é Jesus. Então, Paulo está fortalecendo o coração dessa igreja. Ele está preso, não está preocupado com a sua prisão, não está preocupado com as correntes que estavam sobre ele, não está preocupado com a sentença que o governo romano vai trazer sobre ele, mas ele está preocupado com a igreja de Filipe, e ele escreve essa carta e diz
no capítulo 1, no versículo 6, algo que também é para nós hoje, profético, que Jesus, Ele começou uma obra muito importante em você. Ele tem um plano com você. Em uma das cartas de Paulo, Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Então você não está aqui por acaso. Você tem um papel relevante nessa família, nesse corpo. E Deus tem um chamado com você, um propósito com você. Então aquele que começou uma obra na sua vida, Ele há de completá-la. Ninguém vai frustrar os planos de Deus sobre a sua vida. Você já tem o seu destino, você já sabe para onde você vai, você já sabe quem você é em Cristo Jesus, você tem toda a garantia, porque quem disse isso para nós foi o próprio Jesus. Você pode dizer amém? Uma outra coisa que eu aprendo no capítulo 1, está no versículo 21, Paulo afirma uma coisa interessante, versículo 21, por favor, obrigado. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Marcos, o que Paulo queria nos ensinar com isso? Paulo está falando de uma visão escatológica sobre aquilo que nós já somos. Nós já somos eternos. Você pode dar aleluias por isso? A Bíblia diz que semelhantemente o corpo que Cristo recebeu após a sua ressurreição, no terceiro dia, você já sabe, Jesus ressuscitou. E, como diz 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 16, aproximadamente 50 dias Jesus conviveu com pessoas como eu e você, com o corpo de glória, corpo esse que Ele também nos disse através da palavra que é o corpo que você vai ter, que é o corpo que eu vou ter. Não vai mudar as minhas características, mas esse corpo é um corpo agora incorruptível. É um corpo sem pecado, é um corpo onde as doenças não mais dominam a sua vida, nem a vida de nenhuma pessoa. É um corpo semelhante ao corpo de Jesus. E Paulo está falando para essa igreja uma promessa escatológica de que a ressurreição e a vida eterna é uma promessa clara, conforme 1 Coríntios capítulo 15. Então você não precisa temer a morte, você não precisa ter medo de nada, porque você em Cristo já é eterno. Em sua epístola aos 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz que você e eu não morreremos, mas nós dormiremos. Então, para nós, os cristãos, óbvio, quando um irmão da família da fé falece, quando uma irmã da família da fé, um dos nós, os pastores, temos que ir fazer uma celebração fúnebre, com certeza a gente sente a perda, né, a passagem desse irmão para esse lugar de repouso, essa irmã em lugar de repouso, mas nós estamos tranquilos de que esse irmão, essa irmã, conforme 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 13 em diante, está dormindo, e quando Jesus voltar, aleluia, e Ele há de voltar, e a trombeta soar, a Bíblia diz, os mortos em Cristo, está lá em Tessalonicenses, ressuscitarão primeiro. Eu verei meu pai, eu verei minha mãe, eu verei Paulo, eu verei Pedro, eu verei, e você também, veremos os heróis da fé, Davi, Sansão, aqueles que estão lá elencados no capítulo 11 de Hebreus. Nós estaremos juntos com o Senhor. Mas essa promessa já é sua, e nós precisamos ter essa certeza. Então, além disso, essa ideia exerce uma cidadania. Você é cidadão do reino de Deus.
O Evangelho te conectou com essa nova perspectiva de vida. Davi, quando teve uma visão sobre a relação dele com Deus, ele disse em um dos seus salmos, se não me falha a memória, do 20 até 24, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam na força do seu braço, mas eu confio no Senhor. Por isso que Davi é chamado homem segundo o seu coração. Por isso que o coração de Davi era apaixonado por Jesus, porque ele sabia, né, ele já tinha uma perspectiva da nova aliança, de quem ele era em Cristo Jesus. E nós precisamos ter essa conexão e sabermos dessa promessa, que somos cidadãos dos céus. Você está na terra, eu estou na terra para cumprir uma missão. Qual a missão, Marcos? Levar o amor de Deus através da sua vida ao seu próximo. Crendo que através de você, o Evangelho, como diz Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 13, que é o poder de Deus que transforma a pessoa, esse poder que está em você através do Espírito Santo, vai fluir de você, e o Evangelho vai ser visto através da sua vida. Por isso que Paulo diz que nós somos um espelho revelador da glória de Deus, uma carta lida. Por isso que as pessoas olham e veem em mim e em você Cristo em nós, a esperança da glória. Você pode dizer amém por isso. Então essa promessa do reino está aí no capítulo 1. Deixa eu correr, porque hoje só vai dar para falar do capítulo 1. O que o capítulo 1 nos ensina para o dia de hoje, Marcos? Quando a gente lê 1 Filipenses, capítulo 1 até o seu final, a gente aprende algumas coisas. E se você quiser aí, anote no seu notes. As circunstâncias não definem a sua fé. Nós estamos vivendo dias de muitas incertezas. Incertezas na economia, incertezas em todos os aspectos globais. Mas, querida igreja, irmãos amados de Cristo Jesus, nada disso pode abalar a nossa fé. Por quê? Porque a nossa vida, a nossa família está nas mãos de Jesus. E se você está nas mãos de Jesus, como a Elaine falou, né? O medo às vezes bate, a insegurança bate, as incertezas batem, porque a gente ainda tem essa matéria humana aqui chamada alma, né? Que às vezes fica vulnerável com as más notícias, com as coisas, mas quando a gente foca em fé em Jesus, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o centro dessa casa, Ele é o centro da sua vida, não tem como as coisas não serem bem-sucedidas. E nós louvamos a Deus, mesmo em tempos difíceis, Deus está agindo, o Evangelho avança. E eu posso afirmar para você, nós hoje, né, temos visto aí tantas estatísticas sendo ditas. A Bíblia diz que o conhecimento da glória de Deus há de ser revelado em toda a terra. Teve uma canção que a gente cantou numa época que dizia assim: toda a terra conhecerá do conhecimento da glória do Pai, como as águas cobrem o mar, se encherá da glória do Pai. Então, querido, nós temos uma urgência. E qual é a urgência da igreja? Revelar Jesus. Use as suas redes sociais para falar de Jesus. Use a sua boca para falar de Jesus. Seja essa expressão viva de Jesus aonde você estiver. Porque quanto mais a gente povoar essa terra e encher essa terra do nome de Jesus, a gente está abreviando a volta do Senhor para juntos celebrarmos com Ele. Então, gente, Deus começou uma obra em você. Diga aleluia. E Ele há de completá-la.
Você não precisa da sua força. Você não precisa de perfeição. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa de Deus. Então, se você se encher de Deus, Deus vai te completando, Deus vai te enchendo, Deus vai moldando você, Deus vai dizendo aonde é que você precisa tratar, como você precisa se comportar. Não precisa o pastor vir aqui, dizendo para você como você tem que se vestir, como você tem que falar, como você tem que comer, como você tem que orar. Não, porque o próprio Deus em você, Ele irá revelar os seus planos que são perfeitos. Você pode dizer a Deus, aleluia. Não dependa da sua força, nem da sua perfeição, porque nós somos imperfeitos, mas em nós habita o Espírito Santo, que nos molda, que nos aperfeiçoa. O que importa dentro dessa nossa imperfeição é caçarmos o coração de Deus. Importa que você seja cheio do conhecimento dEle. Quanto mais você e eu buscamos o Senhor, mais Ele se revelará a você, mais Ele vai encher você. Marcos, o que eu preciso fazer? Bom, a gente tem uma trilha denominacional, A gente já falou várias vezes dessa trilha: Sou Nova Vida, Avance, EBD, Batismo nas Águas, Discipulado, Mas você tem uma sequência também espiritual. Aceitou Jesus, a sua fome não pode parar. Você precisa buscar o Espírito Santo, buscar ser batizado no Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo, ter fome de Deus, se colocar nas mãos de Deus, falar para Deus: eis-me aqui, Senhor, faça de mim aquilo que o Senhor sonhou. E querido, você vai buscando o conhecimento secular, e paulatinamente Deus vai te capacitando, vai te enchendo, vai te dando dons, vai te dando unção, vai te dando autoridade, vai revelando a você qual é o teu propósito, qual é a tua missão, qual é o desejo dele através da tua vida. Então o que importa, Paulo nos ensina nesse primeiro capítulo, é que Cristo seja conhecido através da minha vida, da sua vida. Viver é Cristo, diz ele no primeiro capítulo. Isso significa que o meu caráter precisa ser semelhante ao de Cristo. A minha vida precisa ser igual à de Cristo. As minhas ações, as nossas ações precisam ser parecidas com Cristo. Nós somos chamados a viver dessa maneira. Nós somos convidados por Jesus a nos alinharmos a Ele. Nós somos convidados a sofrer por Cristo. E esse é o maior motivo de estarmos aqui, de vivermos aqui, porque Cristo é tudo para nós. Cristo é o centro desse culto. O que Cristo, quanto mais você e eu nos rendermos a Cristo nesse ambiente, mais Cristo vai te surpreender. Porque quando a gente se reúne, e quanto mais fome a gente tem dele, mais ele vai nos surpreender. Você que entrou enfermo vai sair curado. Você que chegou aqui deprimido vai sair alegre. Você que chegou aqui preocupado com as contas a pagar, você vai sair daqui, caramba, Deus é bom demais, Você que está precisando de estratégias, você vai falar para Ele: Senhor, me dá estratégia, e Ele vai te dar. Porque Deus te ama, Deus deseja que você saia todos os encontros com uma nova perspectiva, sabendo que você é um chamado de Deus para viver os planos de Deus. Olha, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que os anjos queriam o teu lugar, mas Deus falou assim: não, esse lugar é do Márcio, esse lugar é do Renato, esse lugar é do Luiz, esse lugar é do pastor Pete, esse lugar é do Eric, esse lugar é da igreja de Nova Vida em Bangu. E aí ele nos deu a missão de povoarmos Bangu e dizermos para Bangu: só Jesus Cristo é o Senhor de Bangu. Então vale a pena você se doar,
você se entregar totalmente a Jesus. Filipenses, concluindo, nos convida a viver com os olhos fixos em Cristo, com o nosso coração cheio de esperança, com uma certeza de que Deus está no controle. Portanto, não fique preocupado com a sua conta bancária, não fique preocupado com o IOF, não fique preocupado com Trump, não fique preocupado com nada. Filipenses capítulo 4, a gente vai chegar lá. Pega a sua ansiedade e fala assim, ó, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da igreja. Ele vai cuidar da sua casa. Ele vai cuidar dos seus filhos. Ele vai cuidar dos seus negócios. Ele vai cuidar do seu trabalho. Ele vai cuidar de tudo que diz respeito a você. Você está na sombra do Onipotente. E a gente cantou muito tempo aqui, né? Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo estar próximo dele na sua casa. Você não está sozinho, eu também não. Concluindo então, gente, vamos olhar para Jesus. Você pode declarar isso com a sua fé. Levante-se aí da sua poltrona e diz, eu vou olhar para Jesus. Não vou olhar para o jornal, não vou olhar para a mídia, porque olha só, gente, deixa eu te explicar uma coisa. Com todo respeito, eu leio o jornal, eu leio as informações, a gente não pode ser alienado, mas olha, existe um sistema do inferno para trazer medo e insegurança através das informações, desde que o mundo foi criado. Medo, insegurança, terror, pavor, sempre foi uma estratégia do sistema chamado inferno. Mas o que você e eu precisamos fazer? Olhar para Jesus. Salmo 121, por isso que eu amo tanto Davi, com todas as imperfeições. Olha, Davi é um bom exemplo para a gente se colocar no lugar da nossa humanidade, né? Se você for olhar o histórico da vida de Davi, você fala assim, meu Deus, como tu faz uns critérios assim tão estranhos, né? Mas a Bíblia diz, achei o Eric, achei Tupete, Tupetão tá bonito, homem segundo o meu coração, Abner, guerreiro. Abner foi um guerreiro na antiga aliança, homem de guerra, homem segundo o meu coração. Mas por quê? Porque Davi tinha fome e reconhecimento de quem é Deus. Salmo 121, ele diz, eleva os meus olhos para o altar, para o alto. É de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. E se Ele prometeu, meu coração precisa estar cheio dessa esperança. O seu coração sempre vai temer? Não. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Quem é Ele? Fecha aí. Jeová Jirê é o Deus que provê. Kleber Lucas canta os nomes de Deus na antiga aliança. E os nomes de Deus, eles revelam quem é Deus para você. Chamá, Shalom, Tsidkeno, Elohim, Chamá, Nessi, Adoná, Rafá, El Elion.
Esse é o teu Deus. E esses nomes são para que você saia daqui seguro. Você não está em areia movediça, você está firmado sobre uma pedra. Acho que foi o pastor Renato que falou sobre a pedra angular em um dos seus sermãos aqui, né? Parece que é uma pedra que é colocada de esquina, se não me falha a memória, o dia que ele pregou, acho que era isso, né? E a partir daquela pedra, o construtor alinhava toda a construção. Alguém fez essa construção aqui sem colocar pedra de esquina. E os construtores sabem por que eu estou dizendo isso da nossa igreja, né? Mas alguém não botou a pedra de esquina aqui. Mas a pedra de esquina era um parâmetro. E essa pedra de esquina é Jesus, aonde você está fundamentado. Sua casa não vai cair. A economia não vai ser frustrada lá na sua casa. Você não vai ter medo de nada. Você tem essa esperança, teu coração está nele. Como disse a pastora Ana aqui, e com certeza ele continua no controle. Pode até o Trump pensar que ele está no controle. Pode até os presidentes de cada nação pensar que estão no controle. Mas a Bíblia diz, sou eu que levanto. Sou eu que coloco homens nos seus lugares. Por isso que nós devemos interceder pelas nossas autoridades. Porque a Bíblia diz, quando nós temos bons líderes, a nação vive em paz, tem prosperidade, tem segurança, tem tudo que Deus estabeleceu para cada reino. Então, que você entenda isso, mesmo quando parece. Tinha uma canção também que a gente cantava, né? Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Até parece. Não fique preocupado. O IOF não vai chegar na sua conta bancária com essa taxação. Deus vai te surpreender. Deus vai fazer infinitamente mais. E sabe por quê? Você pode erguer as suas mãos e orar comigo e dizer: eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou amado. Eu sei que eu sou filho. Eu sei que eu fui eleito por Ele. Eu sei que Ele me ama. Minha vida está nas mãos dEle. Meus negócios, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para Ele, é dEle. Minha saúde, tudo é dEle. Amém?